Imagina se você fosse contratado para fazer o rebrand de uma marca de mais de 70 anos. Por onde você começaria? Como atuaria para não perder décadas de legado de marca? No Raise the Bar dessa semana, nós vamos explorar como a Balduco, uma indústria brasileira quase centenária, fez uma atualização de marca relevante e como ela fez para não correr esses riscos que a gente apontou. E o nosso convidado super especial para isso é o André Brito, CMO da empresa. Então, se vocês querem descobrir como atuar com excelência, tanto no brand como no rebrand de marcas, fica por aí até o final e já aproveita e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do mercado. Esse podcast é um oferecimento da The For Sales Company, holding de empresas especializadas em recrutar e selecionar as melhores pessoas, dona de duas das maiores empresas de recrutamento de vendas e marketing do mundo, a For Sales e os seus jobs. Muito bem, para dar início aqui ao nosso bate-papo, André, queria te dar muitíssimo boas-vindas aqui. Como é que você está? Está animado? Muito animado. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Esse é um tema muito legal que eu gosto de falar. Em geral, o pessoal gosta de ouvir também, porque a Balduco é uma marca que atrai muita atenção, então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. É uma marca, uma das mais antigas do Brasil, provavelmente, né, Maurício? É isso aí, eu também estou muito animado, André, Rodrigo, vai ser muito legal esse bate-papo, justamente por isso que o Rodrigo falou, né, uma marca que acho que a maioria dos brasileiros, se não todos, tem um carinho especial, né, tem uma lembrança afetiva com a marca, então estou bem curioso para esse bate-papo. É verdade, verdade. E se eu puder fazer as honras, Rodrigo, já vou perguntar para o André também se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da história da Balduco, falar um pouquinho para a gente sobre a Balduco, para quem não conhece, e contar um pouquinho da experiência dele com branding e rebranding, para a gente começar o bate-papo. Boa, prazer também, Maurício, estar aqui falar com vocês. Vamos lá, a minha experiência, eu tenho uma experiência longa em marketing, mais de 20 anos nessa área, mas o interessante do marketing é que a gente tem momentos e desafios muito diferentes, conforme as indústrias ou as marcas que a gente trabalha, né? Eu até chegar na Balduco, eu tinha trabalhado com marcas que... A marca mais antiga que eu tinha trabalhado tinha 40 anos, eu trabalhei na Danone, trabalhei com o Danoninho, que era uma marca que eu tinha uma memória afetiva muito, muito interessante. É legal quando você assume uma marca que participou da sua vida. Também trabalhei com lançamentos de outras marcas, então marcas que não existiam, que passaram a existir. Aí a gente tem que criar do zero, né, uma folha em branco, e os objetivos são outros. Até chegar na Balduco, eu estou aqui há 6 anos. Essa foi a minha entrada com esse desafio de como evoluir e construir os próximos, vamos dizer, 70 anos dessa marca, que com certeza é uma marca que das mais conhecidas, das mais consumidas, das mais queridas que a gente tem hoje, uma marca nacional, uma marca que tem orgulho de ser brasileira, de uma empresa de capital fechado, capital nacional, e que está crescendo não só aqui, como se expandindo no mundo inteiro. A gente tem operações fora, tem uma fábrica nos Estados Unidos. Então, é uma empresa que vem num crescimento muito acelerado, diria nos últimos 10 anos, principalmente por inovação, e a marca acompanhando toda essa evolução, porque é uma empresa de marca, né? A gente tem um sistema que ele é de marca única, diferente de outras companhias que querem trabalhar com marcas diferentes para públicos diferentes. A gente escolheu trabalhar com uma única marca para todo mundo, e aí que está o grande desafio, porque eu tenho que conseguir falar com uma criança que está consumindo a marca pela primeira vez, consumindo uma bisnaguinha, como meu filho, por exemplo, até com a minha mãe, que consome a marca há mais de 60 anos. Então, é muito legal. Tem muita coisa legal para a gente compartilhar aqui hoje. E, André, já entrando no case em si, de poucas marcas têm esse privilégio de formar um vínculo afetivo, né, com os clientes, da forma que vocês formaram, né? O que motivou o projeto de rebrand da Balduco, pensando, né, que vocês já tinham esse legado afetivo construído, ou seja, aumenta o risco, né, de qualquer movimento, e quais eram os objetivos que precisavam ser atingidos com esse projeto de rebrand? Dá um paninho de fundo aí sobre isso.
Legal, Rodrigo. A gente tem uma história, eu digo que tem uma receita de sucesso por trás de Balduco, né? Assim que eu cheguei, eu tentei entender um pouco do que levou a gente a chegar onde a gente chegou. E eu digo que o meu trabalho hoje é o trabalho mais fácil, que é o trabalho da evolução. O trabalho difícil é você conseguir construir a marca e conseguir criar essa conexão que essa marca criou pelo trabalho das pessoas que vieram antes de mim. O trabalho efetivo de comunicação de Balduco começou em 1997. Embora a marca seja de 1952, a gente começou com uma doceria lá no bairro do Brás, aqui em São Paulo, uma lojinha, começou a crescer, virou uma indústria e foi expandindo o portfólio, né? Saiu do Panetone, começou com um único produto e aí foi vindo com torradas, com wafers, com outros produtos de biscoitos, enfim, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre o portfólio. É uma marca que em 1997 percebeu que precisava começar a contar melhor a sua história. As pessoas conheciam o produto, conheciam a qualidade dos produtos, tinham esse produto com uma relação emocional enorme, porque a gente teve a sorte de entrar num momento que é muito especial, que é o Natal. Então eu digo que a gente pediu licença para se apresentar no momento que as pessoas estão abertas a se conectar com os outros, né, e com as marcas que são a parte daquele momento que é tão gostoso e tão legal para cada um de nós. E aí, em 97, quando a marca se propôs a comunicar, ela contratou uma agência, uma grande agência de publicidade, e ao definir o que ia comunicar, percebeu que dentro da sua própria história estava a solução e um elemento de conexão muito interessante para a gente colocar isso para os nossos consumidores, que era a própria história da Balduco. É uma empresa, como eu disse, uma empresa que foi fundada por uma família, então foi um pai, um filho e com a esposa que vieram da Itália no pós-guerra. O começo da história é muito legal, porque quando ele veio para cá, ele veio cobrar algumas dívidas, ele não trabalhava com panetone, com panificados, e no final do ano, quando muito brasileiro ajudou ele, ele queria retribuir esse agradecimento oferecendo um panetone, que é um costume na Itália. E aí ele descobriu que não existia isso no Brasil, não existia o panetone, não existia esse costume. Ele voltou para a Itália, trouxe a família e falou, olha, vamos levar para o Brasil algo que a gente entende que é mágico e começar esse negócio lá com os panetones. Então, essa massa madre que veio da Itália em 52 é a mesma que a gente tem hoje. Esse é um outro traço histórico muito interessante. Ela é alimentada todos os dias com farinha e água, é um organismo vivo, e ela está se reproduzindo há mais de 70 anos, né? E essa história, ela partiu da história da própria família Balduco. O primeiro filme que a gente levou para a TV, em 97, ele era um pai e um filho na Itália, e o pai falando para o filho, filho, a gente vai precisar mudar, a gente vai para o Brasil. E esse filme era em italiano, você vê, faz mais de 25 anos, a Balduco levou para a publicidade um filme legendado, locutado em italiano. E o filho fala, pai, mas a gente vai para o Brasil, a gente vai mudar de país, mas lá tem biscoito, tem panetone, tem bolos tão gostosos como aqui. E aí o pai abaixa, olha no olho do filho e fala assim, filho, se não tiver, a gente faz. E eu digo que essa frase ela é muito forte, porque ela está na essência da empresa. É uma empresa que desbravou várias e várias inovações, porque não existia, a gente começou a construir isso, e essa história tem um legado gigante aqui para o brasileiro, né? É uma empresa que realmente ela conta muito da história do brasileiro, né? Eu, como um descendente de italiano, também me vejo muito nessa história, né? O italiano mais humilde que vem buscar uma vida melhor, empreender e tentar conquistar, né? Então, bem legal conhecer um pouco mais da história da Balduco e ver como ela está muito ligada também com a história do nosso país, né? Por isso, talvez ela tenha também essa ligação tão afetiva. E falando um pouco desse rebranding, né, André, quais que foram os objetivos assim, principais que você acha que vocês conseguiram atingir após esse trabalho de rebranding? O que mudou para a Balduco depois desse trabalho? Se você me permite, Maurício, eu comecei com esse pano de fundo, né, de onde a gente começou, que foi em 97, com storytelling verdadeiro, porque você vê que muitas marcas, ao longo do tempo, tentaram criar histórias e sem muita sustentação, são histórias que não ficam em pé, né? Não param em pé hoje, no mundo que as pessoas têm capacidade de criticar, de pesquisar.
e uma história que é para vender não funciona. Eu acho que a grande diferença é que vocês não criaram a história, né? Essa é a história, e aí tem verdade, né? Tem... Exato. E aí, dentro desses 3 pilares, que eu digo que é a receita de sucesso de Balduco, primeiro é o storytelling verdadeiro. Então, tudo nasceu de uma origem verdadeira que foi levada a publicitar, e pediu licença para virar algo publicitário, mas a história de uma família que é verdadeira e real. Depois, foi a consistência. A gente vê também a importância de você construir uma marca a partir de uma dinâmica de comunicação que crie consistência, que você consiga estabelecer referências claras na mente do consumidor pela sua proposta de valor. E não é mudar de território conforme muda o vento. E aí o consumidor não consegue, a sua essência não fica clara. Então, durante mais de 20 anos, a gente foi muito consistente. Você pergunta para um brasileiro hoje o que você tem como referência de Balduco, ele vai falar Natal, ele vai falar Panetone e ele vai falar Senhor Balduco, que foi o personagem que ilustrou a nossa comunicação por esses 20 anos. Muita gente, inclusive, acha que o Senhor Balduco é o próprio dono da Balduco, né? Algumas pessoas, quando eu vim trabalhar aqui, perguntavam se o meu chefe ia ser o Senhor Balduco. Mas ele era uma licença poética para representar uma realidade, né? O pai que veio para cá e que botou a mão na massa e que fez o negócio acontecer, literalmente. Então, eu digo que a gente tem um storytelling verdadeiro, a gente tem uma trajetória muito consistente como marca, e o fato de ser uma empresa familiar ajuda muito nisso, porque a gente tem uma visão no horizonte de longo prazo. Então, não é uma crise, não foi a crise de 2009, não foi a pandemia que fez a gente repensar tudo e falar, não, vamos mudar, vamos colocar outro storytelling. Não, passa ano, entra ano, a gente continua sendo muito consistente. E o terceiro ponto, Maurício, é a necessidade de evolução. E eu costumo dizer isso, e acho que essa frase ela bate muito forte numa empresa que ela é familiar, que é as empresas elas não, ou as marcas, elas não vão à falência só por fazerem coisas erradas, elas vão também à falência por acreditar que o que elas fazem é o certo e não acompanhar as mudanças. Então essa é uma dinâmica que internamente a gente precisa colocar e convencer por um dono que viu essa marca chegar onde chegar, que ela precisa evoluir, que precisa mudar porque o contexto mudou, porque o mundo mudou. E não adianta a gente achar que a mesma coisa que a gente fazia vai continuar conectando com o consumidor de hoje. E mais do que isso, com o consumidor de amanhã, né? Então, o primeiro movimento que eu fiz quando eu entrei, lá em 2018, foi entender o momento da marca. E aí eu percebi 2 coisas. E aí foi vamos dizer, o trigger, o gatilho para a gente começar o processo de rebranding. O primeiro ponto foi, essa marca estava envelhecendo e a natureza do envelhecimento era muito óbvia. Porque o personagem era o mesmo, de 97 a 2017. E ele envelheceu. O pai, que tinha 40 e poucos anos, virou avô, com 60 e poucos anos, e a marca foi junto. Então, quando você perguntava, no exercício de personificação, colocava vários personagens para os consumidores, falava assim, quem melhor representa Balduco? Era sempre um homem velho, mais velho. Porque foi a evolução do próprio personagem. Então, a marca começou a envelhecer. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente ficou muito dependente de um meio de comunicação que era a televisão, que fez muito sentido quando a marca começou nos anos 2000, era o principal meio, é massa, é onde a gente se construiu, mas em 2017, 2018, a dinâmica mudou, né? Não tinha, quando a gente começou não tinha celular, quando a gente começou não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha as redes sociais, não tinha conteúdo sendo gerado pelo próprio consumidor, e aí a gente falou, olha, então aqui a gente vai ter que realmente começar um trabalho, que vai ser definir o que a gente vai fazer como personificação, porque não está mais funcionando o personagem, é muito difícil você aposentar um personagem, outras marcas passaram por desafios como esse, e a gente sabe da dificuldade que isso tem. E o segundo vamos ter que redefinir o nosso mix de meios. A TV é importante, foi importante, mas ela vai abrir espaço para outros meios fazerem composição no nosso novo modelo de comunicação. Então, esse foi o início da jornada, e aí a gente começou a trabalhar cada um desses pontos nos últimos, eu diria que é um trabalho de 5 anos, que vem eclodir, ou vem ao campo agora, recentemente, nos últimos meses.
E, André, antes da gente detalhar, né, todas essas mudanças que ocorreram, os resultados que isso gerou e todos os pormenores, eu queria só convidar quem está acompanhando esse case tão interessante da Balduco para assistir os demais episódios que a gente já aprofundou sobre cases de branding. Eu acho que a gente tem 3 cases bem emblemáticos, né, Maurício? Cada qual com uma ótica complementar nessa temática. O primeiro é da Piracanjuba, né? Que é uma empresa que deu um salto expressivo no branding através daquele jingle, né? O segundo é do Carrefour, que tem um guarda-chuva de várias marcas penduradas ali, do grupo Carrefour, melhor dizendo, né? E desse guarda-chuva de várias marcas de atacarejo, varejo, atacado, mini varejos, né? Todo esse guarda-chuva, e o da Mastercard, né? Que tem o mesmo slogan há 40 anos, né? 50 anos, né? Eu complementaria o da Downy também, da Procter & Gamble, que foi bem interessante também. Que É verdade, Maurício, bem lembrado. E também tem esse case da Procter & Gamble, de uma das marcas deles, né? Teve um case surpreendente de GTM, né? De go-to-market aqui no Brasil. Então, só um breve parênteses. Claro, façam isso depois de assistir até o final aqui, porque eu acho que vocês têm uma prateleira de conteúdos de branding que são complementares, né? Não excludentes. E aí sim, André, relata em palavras aqui para nós as principais mudanças que vocês fizeram na marca como um todo, né? Tanto no aspecto visual, quanto textual, quanto todos os espectros da marca aí. Legal. A gente começou por onde deveria começar, que é pelo que a gente é. Então, uma revisão do nosso propósito, do que a marca acredita, porque no processo de evolução, e aí fica uma dica para quem vai passar por um processo como esse já, é mais importante do que saber aonde a gente quer chegar, é saber quem a gente é, porque isso muda tudo. Então, a gente começou por um processo de revisitação sobre o contexto de família. Uma certeza a gente tinha. A gente é uma empresa familiar, que foi originada por uma família, e que na comunicação sempre falou de família. Eu brinco que toda a assinatura da marca, a gente falava família 2 vezes, foi a palavra que a gente mais citou, porque era da família Balduco para a sua família. Essa foi a assinatura que durou muitos anos, né, mais de 20 anos. Então a gente partiu desse princípio de entender como é que hoje funcionam as dinâmicas de famílias contemporâneas, porque mudou. Então a gente fez um estudo muito longo, com centenas de pessoas do Brasil inteiro, utilizou antropólogos para a gente entender. E resumindo, o output desse estudo independente do formato familiar, que mudou, você tem famílias hoje monoparentais, né, que é a mãe sozinha, família com segundo casamento, enteados, enfim, diversas dinâmicas diferentes, tem uma coisa que é muito comum e continua, que é o desejo de união. E mais do que isso, hoje, as pessoas, elas encaram família num sentido mais expandido. Então, muitas vezes a família é a vizinha que, sabe, me ajuda todos os dias, é uma amiga que estudou comigo na escola e que é minha grande confidente. Então, a gente entendeu que precisava expandir o conceito de família. Então, acho que esse aqui foi um primeiro ponto. E aí a gente chegou no entendimento e numa ideia criativa que família é um sentimento que transforma. Família não é o que está no RG, no que está no sobrenome. Família é o que está no nosso coração e que a gente é capaz de incluir por afinidade. E aí, a partir disso, a gente entendeu que precisava revisitar a assinatura. Tinha um outro ponto da assinatura que me incomodava também hoje, olhando a ótica, né, do contexto atual, que era uma assinatura autocentrada, em que eu falava da marca para o consumidor. Era literalmente um monólogo. De Balduco para sua família, né? Que lá atrás era uma dinâmica de consumo e que hoje, para eu conversar e para eu ter relevância, é um pouco narcisista, é uma barreira de abrir uma conversa. A gente entendia que precisava ser mais inspirador. E aí a gente saiu da família Balduco para sua família, para a nova assinatura que a gente adotou a partir de 2020, foi o primeiro passo, que foi Balduco, um sentimento chamado família. E dentro de sentimento a gente tem um espectro de possibilidade de falar sobre várias coisas. Então esse foi digamos, o kickoff, que partiu de uma dinâmica de entendimento muito claro. Eu digo que a gente não quer ser moderno, a marca Balduco não pode ser moderna, porque ela tem como principal valor a tradição. Então, não adianta eu querer me modernizar. O que a gente tem que fazer é ser contemporâneo.
E contemporânea é ser atual, respeitando todos os nossos valores. E aí, a frase que eu gosto é ser atual pela lente do nosso propósito. Então, esse foi o grande desafio. Como é que eu me atualizo respeitando quem eu sou? E a diferença entre ter tradição como valor e ser tradicional. Eu não gosto de falar que a marca é uma marca tradicional. Para mim, é uma marca que tem tradição como valor, mas não é tradicional, porque ela está o tempo todo evoluindo. Então, esse foi o primeiro ponto, Rodrigo, de reposicionar a partir do tagline, da assinatura da marca, que é, em poucas palavras, o que a gente acredita, o que a gente passou a colocar na comunicação para os nossos consumidores. Esse foi o primeiro passo, e depois a gente foi evoluindo em outras esferas, vamos dizer assim. Vamos aprofundar nesse primeiro, né, Maurício? Que eu acho que aqui cabe um podcast só sobre esse tema de diagnóstico da essência de uma marca, né? Eu me parece um trabalho de muita sensibilidade, muita transversalidade, né, André? Porque você falou aqui de antropólogos, falou aqui de pesquisa de consumo, você falou de método de interação moderna, da mudança da forma de comunicação atual entre consumidor e fornecedor. Acho que tem muita coisa aqui por trás dessa mudança que você falou. E uma coisa que me chama a atenção é quão tênue esse movimento precisou ser para não gerar um risco para vocês, né? Como é que foi essas barreiras do viés de medo, né? Esse viés da mudança, esse viés da... Porque tudo que você falou trouxe uma complexidade grande. Então, imagina para o fundador da empresa, que inclusive, se eu não me engano, ele ainda está no negócio, no conselho, não é mesmo, André? Ele tá a gente tem um CEO, que não é da família, mas a terceira geração da família participa ativamente do dia a dia, e também a gente tem reuniões de conselho em que ele coordena, ele chefia o conselho. Como é que foi essa questão psicológica aí da empresa de fato aceitar esse processo de adaptação dos conceitos? Esse eu concordo com você que é o grande desafio, que partiu de um convencimento interno. Então, nessa dinâmica de o que nos trouxe aqui não é suficiente para nos levar onde a gente quer chegar, a família é uma família que ela é muito aberta ao novo. A inovação está no DNA da marca. O meu ponto foi conseguir mostrar que inovação não é só o produto novo. Inovação passa por também a gente mudar a forma como a gente comunica. Mas respeitando, como eu falei, quem a gente é e o que a marca representa. Então, em nenhum momento eu quis fazer uma ruptura ou fazer uma revolução. Por isso que eu digo que o trabalho mais difícil foi feito. Meu trabalho foi pegar o que funciona, lapidar o que funciona, evoluir alguns outros pontos e talvez trazer um outro ponto de novidade, porque a contemporaneidade exige isso. Mas a família foi sempre muito aberta a isso, e quando a gente apresentou a proposta da nova assinatura, saiu muito bem, porque a gente estava falando sobre a nossa própria essência, a gente estava falando sobre família, de uma forma um pouquinho diferente, mas que a raiz, ela é a mesma. E isso deu as condições e criou essa conexão com a abertura para a gente poder avançar nessa nova proposta. Então, eu acredito que coragem, você tocou um ponto importante aqui, ela está nos valores da empresa, de uma empresa que sempre foi pioneira. E para você ser pioneira, para você ser empreendedor no Brasil, você precisa ter muita coragem. Esse é o primeiro ponto. Depois, para você ser pioneiro em cada passo que você dá, ser o primeiro, desbravar, precisa de muita coragem. Então, a gente só precisou mostrar que essa mesma dinâmica que a gente tem para o negócio, para o produto, precisava também ser trazida para a esfera da comunicação. E aí a gente não teve resistência, porque a marca é um ativo, eu diria que é o ativo mais importante dessa empresa. E uma vez que a gente está querendo evoluir em algo que é tão importante e a gente mostrar que isso também foi, e aí eu digo que não adianta só eu também acreditar isso, fazer um trabalho com os nossos parceiros e colocar de olho fechado achando que isso vai ressoar bem. A gente também, claro, envolveu o consumidor em cada uma das etapas para garantir que o que a gente queria falar era o que eles queriam ouvir, né? Então eu preciso encontrar, então a intersecção, eu digo que o ponto mágico está em encontrar essa intersecção entre uma verdade cultural, entre uma verdade da marca e uma verdade do consumidor.
Se eu consigo conectar esses 3 pontos e achar essa intersecção, aí a probabilidade de sucesso é altíssima e a probabilidade de erro baixa muito, né? Muito interessante. E, André, você falou no começo algo que traz uma complexidade grande para a execução dessa estratégia. Você falou que a Balduco é uma empresa que adotou a estratégia de ir por uma marca só, que não é um caminho comum das indústrias de bens de consumo, né? A gente citou o caso, por exemplo, da Procter & Gamble, ela tem várias marcas embaixo do guarda-chuva e cada uma usa uma linguagem de comunicação que tem um público diferente. E vocês abordam um público super transversal com uma única marca, né? Então, isso traz uma complexidade grande para essa execução. Não sei como é que vocês organizam isso internamente. Tem uma diretriz maior que não pode ser fugida e ela é um pouquinho a forma de falar de família lá para os jovens no biscoito, né? É uma forma. Explica um pouquinho melhor para a gente como que vocês fazem esse destrinchamento da comunicação. Excelente pergunta. Esse foi um dos grandes desafios que eu tive quando eu entrei na Balduco, porque eu sempre trabalhei com empresas de marcas fortes, mas marcas exclusivamente endereçando uma necessidade a um público específico. E quando eu cheguei aqui, eu falei, uau, como é que a gente vai fazer isso? Porque ao mesmo tempo que eu preciso trazer o jovem, e aí, Maurício, isso até coloca mais necessidade nesse movimento que a gente vai fazer, porque se eu não tenho uma marca para o público jovem, quem vai falar com esse jovem daqui a 10 anos se a marca está envelhecendo e se o nosso personagem já está como um avô de 30 e poucos anos? Então, era estratégico essa mudança, porque a mudança de estratégia, de sair de uma marca única, ela não vai acontecer porque a gente acredita nisso. A gente acredita porque a marca é um sobrenome, então ela carrega o sobrenome de quem fundou a família, os valores de quem fundou essa empresa. A gente acredita porque ela otimiza investimento, porque uma vez que eu lanço um produto, eu não preciso contar quem eu sou para conseguir ganhar espaço no funil, né, de gerar conhecimento, para depois conseguir gerar consideração, para chegar numa preferência. Cada vez que eu lanço um produto novo, ele já tem as portas abertas porque ele carrega um significado muito grande pelo nome Balduco. Então, isso é algo que ela é uma vantagem nesse modelo de um sistema de marca único. O grande desafio é conseguir, a partir de uma mensagem única, como é que eu utilizo meios diferentes para alcançar públicos diferentes e formas diferentes para conectar com públicos diferentes, mas sempre carregando o que a marca acredita. Então, você citou um exemplo. Sim, para jovens, vamos supor, o Cooks é uma plataforma que a gente ativa forte com o público jovem. A gente fala de fandoms. Fandoms hoje é a forma que a gente encontra das pessoas se conectarem para pessoas que têm o mesmo gosto em comum. Então, hoje você tem diversos públicos que se reúnem para um assunto específico. Muitas vezes nas redes sociais você tem influenciadores, youtubers chamam o público como família, e aí família, eles abrem a conversa falando assim, porque eles têm um gosto em comum. Então, é uma forma muito contemporânea de você encarar um sentimento de família. E aí a gente tenta entender como é que a marca consegue entrar com relevância nesses públicos. Então, a gente vou trazer já alguns exemplos aqui. A gente participa da Brasil Game Show, que é uma feira enorme, que a marca está ali para estar próximo desse público. A gente hoje patrocina um time de esportes, Black Dragons, que é um dos maiores do Brasil e também com diversos títulos internacionais. O produto está no momento de consumo, então tem uma relevância. As pessoas comem os nossos produtos quando elas jogam, né? Então tem essa dificuldade também, às vezes o produto não pode fazer sujeira, ou o produto tem que ser fácil de comer. O nosso produto ele tem essa permissão de estar nesse momento. Então a gente acaba entendendo como é que eu tenho liberdade para estar neste momento. Também não adianta eu querer me conectar com um público que a marca não oferece uma proposta que faça sentido. E traduzindo a linguagem para se conectar com esse público, respeitando o que a gente quer como marca única lá em cima, que é construir com o nosso propósito. É interessante ver como vocês utilizam os mais diversos interlocutores falando do mesmo tema, que é família, né? Só que cada um da sua maneira, né? Por exemplo, você citou o caso dos gamers e que vocês patrocinam, né? E eles vivem numa casa, enfim, eles têm ali o conceito deles de família, de equipe, de clã, né? Então é muito interessante, ao passo que vocês também têm lá a Débora Seco falando que ela vai fazer o lanche da filha dela, e tem a Simone, tem a Isa, então vai de A a Z, né, os interlocutores da marca, né, isso é muito interessante.
Esse lance da casa, para mim, só complementando aqui, Maurício, antes de passar para o Rodrigo, foi algo novo para mim, para entender como é que é essa dinâmica. Eu fui visitar a casa. Eles vivem numa casa mesmo, é exatamente uma dinâmica de família ali. Eles têm os quartos, eles têm a cozinha, eles têm a sala de treinamento, que é a sala de jogos. Então a gente, inclusive, toda a casa foi reformada, tem a sala ali, ela é by Balduco, a gente colocou cadeiras de gamers, todas, a sala é toda amarela, a gente tem prateleiras com os nossos produtos. Então, realmente é uma dinâmica que se assemelha muito a uma dinâmica de uma família. Muito legal. E o que mais um gamer precisa é de um bom lanchinho. Sem dúvida. Muito bem. Pessoal, sabe que nas últimas semanas a gente tem recebido bastante comentário no YouTube sobre a qualidade das nossas perguntas, né, Maurício, como entrevistador. E isso tem um motivo, né? A gente é especializado em recrutar e selecionar vendas e marketing. E aí, quando a gente está falando de branding aqui, a gente está falando também de um subsistema onde a gente tem uma vasta experiência recrutando e selecionando. Então, se alguém estiver ouvindo isso e estiver precisando redesenhar o organograma de branding ou recrutar e selecionar pessoas de branding de alta performance, entra lá em forsales.com.br, que é a nossa empresa de recrutamento de média e alta gestão de vendas e marketing, e é onde temos nossa capability de consultoria de recrutamento e seleção e podemos ajudar a tua empresa nesse tipo de necessidade. Muito bem. Aí, André, agora eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Passado essa questão de ideação e isso que o Maurício falou de cascateamento da estratégia para se adequar ao todo o portfólio de vocês, todas as categorias de vocês, qual foi o calendário de lançamento dessa nova marca? Por onde que vocês começaram a divulgar isso, né? E como que foi o processo de ponta a ponta? Quer dizer, como é que vocês fizeram para, de fato, fazer esse lançamento, a ampliação da repercussão e a consolidação desse conceito novo que estava sendo apresentado? Legal. Como eu disse, esse é um projeto que ele ainda continua, né? Ele não tem um fim. Eu cheguei ali, agora a marca está contemporânea, acabou, posso agora me preocupar com outra coisa. Não, é um desafio diário que a gente tem, cada conversa que aparece, a gente ser atual é contínuo, né? Então, por isso que eu falo, a moda, ela é passageira, ela pode vir rápido, sair rápido, ser atual todo dia, a gente precisa se desafiar. O nosso processo partiu dessa revisão lá em 2018 sobre o conceito de família, como eu disse, a chegada da nova assinatura, e aí a gente também precisava mudar a forma como a gente se apresenta, porque é quase revisitar quem eu sou e depois a forma como eu me comporto, que passa pela meu visual e pelo que eu falo, a forma como eu falo, né? Então, o segundo ponto foi revisitar o visual. E aí a gente entendeu, e aqui também você tocou um ponto lá atrás, Rodrigo, sobre a importância do ecossistema de colaboração, que a gente foi buscar os melhores parceiros, né? Se a gente entendia que esse movimento era um movimento crucial para o principal ativo da companhia, a gente foi cercar dos melhores parceiros. Tanto que a gente usou antropólogos na parte mais profunda, e na parte visual a mesma coisa. Então a gente foi buscar experts em semiótica para entender os signos, a gente foi buscar os melhores calígrafos italianos que existem no mundo para redesenhar a nossa marca, entender se fazia sentido ou não mudar. E aí, a partir disso, a gente chegou inclusive a mudar o amarelo. Muitas pessoas falam, nossa, a Balduco eu conheço e vejo de longe quando eu chego no ponto de venda, porque eu sei que é aquele bloco amarelo. Foi o que, lá em 97, realmente fez a marca ser conhecida e ser impactante. A gente mudou o amarelo para uma cor mais quente. Ela continua sendo amarelo, mas é um outro amarelo. E o mais quente porque a marca é uma marca que entrega calor, né, na relação, então ela precisa disso, então a gente elevou um pouco esse tom. É uma marca que quer ser reconhecida como uma marca premium, que tem produtos de valor agregado, então esse novo amarelo também pensa nisso. E é uma marca que tem um amarelo nos seus principais produtos. O Panetone, ele é amarelo, né? Então a representação dos nossos próprios produtos estão ali nessa cor. A gente mudou o logotipo da marca, ela tinha um escudo vermelho em volta dela. A gente entendia que esse escudo não funcionava mais hoje numa dinâmica que as marcas precisam ser mais livres, mais potentes, mais protagonistas. A gente tirou esse escudo vermelho. A marca era no escudo vermelho escrito em branco. O escudo vermelho saiu
a marca se liberou e o vermelho foi para a própria escrita. E a escrita também ganhou alguns outros movimentos, respeitando muito a essência dela, porque ela foi baseada na assinatura do fundador da companhia. Ela não é só um sobrenome, como ela dá a ideia de ser algo manuscrito, porque tem uma pessoa por trás, tem uma família por trás, essa é a ideia da marca. E aí a gente movimentou e mudou todas as nossas embalagens, então um movimento muito complexo de mudar mais de 150 itens. Imagina a dinâmica de fazer cada uma das, né, como é que o cookie vai se comportar, como é que o pão vai se comportar, o chocobiscuit vai se comportar, o panetone vai se comportar nessa nova identidade. Então foi um projeto de mais ou menos 2 anos de entender toda essa mudança no Brasil, depois fora do Brasil, como é que a gente vai fazer isso nos Estados Unidos, como é que a gente faz isso Ô, André, só um parênteses, eu vou pedir para o nosso pessoal do estúdio colocar na tela, para quem está acompanhando o podcast por vídeo no YouTube, para vocês verem um pouco do que o André está falando. Então, a gente vai colocar primeiro a marca do Depara da logo e depois o portfólio de produto, como é que ficou alguns exemplos de produtos com a aplicação nova e a aplicação antiga. Só para dar um contorno para vocês disso que o André está falando. Desculpa te interromper, André. Não, perfeito. E é importante essa comparação, porque ao mesmo tempo que a gente fez essa mudança, não houve uma ruptura em que as pessoas deixaram de reconhecer a marca. Essa foi a minha grande preocupação. Como é que eu consigo me apresentar? Afinal, eu sou como uma pessoa, né? Eu continuo sendo como eu sou, mas eu quero mudar meu visual, quero ter um corte de cabelo diferente, mas ainda assim, quando as pessoas me verem, elas precisam saber que sou eu que estou ali. Isso aconteceu, a gente testou, claro, antes, né? A gente utilizou tecnologia também, tem uma tecnologia de eye tracking, por exemplo, né? Que a gente coloca e vê para onde as pessoas olham, ela mapeia os movimentos dos olhos, para entender exatamente o que está chamando mais atenção. Além da marca em si, a gente quis trazer o produto mais herói. A embalagem é muito mais clean hoje. O nosso público vai conseguir ver isso aqui na comparação que a gente está trazendo. É uma embalagem mais clean, mas ao mesmo tempo uma nova identidade que também está preparada para o mundo digital. São poucos elementos maiores, então a marca ela se apresenta de forma maior, e um monograma, porque a gente precisa ser reconhecida no mundo digital com uma letra. Esse é o meu grande objetivo. Eu quero que daqui a um tempo as pessoas olhem Balduco e só com o B elas reconheçam que aquilo é Balduco. Isso já está acontecendo. Muitas vezes as pessoas já identificam o monograma de Balduco como um símbolo da marca. E digitalmente isso é fundamental quando as pessoas têm 1, 2 segundos para reconhecer a sua marca. Então, esse foi o segundo grande passo, que foi essa mudança da nossa forma de se apresentar, que ela mudou toda a nossa identidade de embalagem e de materiais também de ativação da marca no ponto de venda. A gente reinventou a forma da marca se apresentar no ponto de venda, também trazendo essa forma mais contemporânea de fazer, por exemplo, Store in Store, né, que hoje é uma forma muito mais evidente da marca se apresentar. A gente tem uma envergadura para ter uma loja dentro da loja, né? Uhum. Eu tenho um portfólio gigante hoje, eu tenho 80 itens de diversas categorias. As pessoas às vezes não têm noção de tudo que o Balduco tem. É o panetone e um biscoito. Não. Quando você entra numa Store in Store, você vê a amplitude do nosso portfólio. E aí a gente também no ponto de venda se reinventou, a gente foi premiado pelo Popeye, que é um prêmio importante aí do varejo, também com essa nova identidade sendo aplicada. Porque, de novo, não adianta, eu costumo brincar que visão sem execução é alucinação. Não adianta a gente trazer a visão se a execução não respeitar e não ser perfeita da forma como a gente projetou o plano lá no início. Então, um projeto realmente, você citou essa palavra de ponta a ponta, ele foi do antropólogo estudando a família a como é que eu coloco essa marca, a testeira na gôndola para que ela fique ali imponente, protagonista e contemporânea como ela tem que ser. Ô, André, me surgiu uma dúvida aqui enquanto você falava, uma curiosidade, na verdade, você falou de Store on Store e eu me lembrei da Casa Balduco, né? Aí deixa eu te fazer uma pergunta, esse trabalho de rebranding, ele tem algum desdobramento na Casa Balduco? Ele engloba a Casa Balduco também? Como é que fica essa questão do trabalho de rebranding? Bom ponto. Bela pergunta e muito apropriada, porque eu estou trabalhando neste momento, meu grande projeto é esse. Mas só deixa eu trazer um pouquinho de perspectiva para quem não conhece a Casa Balduco. A Casa Balduco, ela foi lançada em 2013, então ela completou 10 anos o ano passado. Foi um grande movimento da Balduco, nesse viés de inovação, de ir para o varejo e se apresentar no retail com uma proposta de valor diferente. Ela leva a essência da marca,
Então, você, quando entra numa Casa Balduco, você sente o espírito da Balduco ali, porque você vê os produtos forneados, eles são... Mas é uma proposta de produto diferente do que a gente tem no varejo. São poucos casos no mundo de uma marca que saiu da indústria e conseguiu ir para o varejo, com um portfólio diferente. Muitas vezes a gente tem a marca da indústria criando seu próprio varejo, vendendo os mesmos produtos, para ir direto para o consumidor, para não ter, né, o varejo como intermediário, ou movimentos contrários, em que o varejo tem um produto muito icônico e ele leva para o retail, ele leva para ser vendido no supermercado. A gente tem uma proposta de valor diferente. A gente tem uma marca que, durante muito tempo, o ambiente dela aconteceu ao redor da cozinha. A gente quis até voltar à nossa essência. Eu falei aqui no começo, a marca ela nasceu de uma lojinha. Então, a gente voltou a servir o consumidor na mesa, com receitas feitas ali, né? Então, o panetone que é servido, ele é quentinho, ele passa por um processo ali, né? Ele é esquentado, ele tem açúcar e canela. Então, é uma forma de consumo diferente. Ao mesmo tempo em que a gente resolveu uma dor enorme dos consumidores, que era porque uma das perguntas que eu mais ouvia, mesmo as pessoas ainda que não conheciam Casa Balduco, por que não vende panetone o ano inteiro? Parte porque perderia a magia, mas parte a gente resolveu com a nossa própria loja, Casa Balduco, que tem o panetone o ano inteiro servido de uma maneira diferente, através de fatias para as pessoas consumirem. Então, Maurício, te respondendo aqui, a Casa Balduco hoje tem 160 lojas no Brasil, então já é uma rede bem consolidada. Lojas próprias ou franquia, André? Modelo é modelo de franquia, Tá. mas a gente ainda detém algumas lojas próprias que a gente acha importante a gente aprender, né, estar direto na operação para entender as dores, as oportunidades. Então a gente detém ainda algumas lojas próprias, uma delas, por exemplo, do Shopping Eldorado aqui em São Paulo, que foi a primeira que a gente teve ali no shopping e que hoje, aí fazendo a ponte para a pergunta, foi a primeira que passou por esse movimento de rebranding também de Casa Balduco. Então, a gente, depois de ter feito isso com Balduco, entendeu que precisava fazer também com Casa Balduco. E a gente foi aprofundar em por que a Casa Balduco existe. Ela é basicamente uma forma da gente gerar uma experiência única com o nosso consumidor, oferecendo produtos como tivessem feitos ali na hora. Tem uma frase Casa Balduco que eu adoro, que é: não faça essa cerimônia, afinal estamos em família. Então, é a ideia de você estar se sentindo em casa. Aí a gente levou o sentimento chamado família, na Casa Balduco é um sentimento chamado casa. A gente quer que as pessoas entrem e se sintam em casa. E aí houve todo o mesmo processo que a gente passou de Balduco, aconteceu para a Casa Balduco. A gente foi, inclusive, na cidade que a família Balduco se originou, quando ela veio para o Brasil, que é em Turim. A gente foi fazer um shooting lá na Itália, para realmente trazer essa raiz italiana ainda mais forte para o nosso ambiente de varejo. E a gente assumiu agora uma nova identidade, que o arco é protagonista. E o arco ele tem um significado muito grande. Primeiro, porque o arco ele remete a um portal de uma casa. Segundo, porque o arco ele faz parte da arquitetura italiana. E terceiro, que o arco é o próprio formato do panetone. Então, a gente encontrou atrás desse símbolo uma nova, com muito significado, uma nova proposta que agora está começando a ser colocada em prática. Tem uma loja, a gente quer em um ano ter 100 lojas já na nova identidade. O varejo ele demora um pouquinho mais, é diferente de eu mudar as nossas embalagens aqui, né, na indústria e colocar na linha de produção. O varejo a gente tem aí um projeto de investimento de algumas dezenas de milhões para que aconteça essa migração para a nova identidade, que o consumidor também reconheça, porque Casa Balduco é marketing de experiência e isso é o marketing moderno. Só fazendo um parênteses antes de passar a bola para o Rodrigo aqui, eu acessei o site da Casa Balduco enquanto você estava falando e eu já consigo ver o arco aqui presente em várias peças aqui dos produtos e etc. Então já está bem presente aqui, pelo menos no online, né? Já vamos pedir para o pessoal mostrar na tela aqui para quem está no YouTube assistir. Legal. Muito bem, pessoal. Para quem está gostando tanto do episódio quanto nós aqui, nós temos uma notícia super bacana. O André e a Balduco vão sortear um kit para quem contar a melhor história de Natal com os produtos da Balduco nos comentários do YouTube. Então corre lá, depois de assistir o episódio, claro, corre lá e deixa a tua história, que a gente vai ler uma por uma e vai ser escolhido e enviado o kit para a melhor história de Natal com produtos Balduco. Muito bem, vamos lá, André. Agora, para finalizar, eu queria que você
montasse aqui para nós um playbookzinho, para nós e para a audiência, um playbook de como fazer um rebranding bem sucedido. Quer dizer, qual que é o primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto? Tô te pegando de improviso, eu sei, mas grosso modo, qual que seria aí esse roteiro? Bom, como eu disse antes, o ponto de partida é a clareza, o entendimento do que a marca é na sua essência. Por que ela nasceu, qual é a sua proposta de valor, por que ela existe, o que o mundo deixaria de ter se essa marca não existisse. Essa é uma pergunta que para a Balduco é muito forte, né? Imagina não ter o Panetone no Brasil. Vários países hoje não têm o significado que isso tem, o quanto que isso... A gente chega no limite de Balduco ser sinônimo de Natal. Então, a gente acredita que o Natal do brasileiro seria mais triste se a marca não existisse. Então, parte dessa proposta de por que a marca existe. E dentro disso, quais são os valores. A partir daí, uma visão de aonde a gente quer chegar, né? Qual é a minha visão de por que eu estou me propondo a fazer um movimento de mudança? Tem que ter muita clareza sobre isso. E essa clareza vai definir depois a forma de fazer. Né? Então, quais são os meios que eu vou fazer isso para que eu também continue sendo relevante, principalmente se eu tenho uma dinâmica como a dinâmica de Balduco, que é uma dinâmica de diversos públicos. E aí a gente tem hoje a nosso favor diversos meios de comunicação em que cada um cumpre uma função. Então eu consigo hoje segmentar a partir dos diversos meios que existem. Eu acho muito bom quando uma consumidora raiz de Balduco, vamos dizer assim, que tenha 50, 60 anos, não esteja vendo alguns movimentos que a gente está fazendo, porque esses movimentos são orientados ao público jovem. Então, ela não vai saber que a gente está fazendo um movimento com Black Dragons, por exemplo. Ela não vai saber, talvez, que a gente fez agora uma licença de produtos de Bridgerton com a Netflix. Porque esses são elementos de cultura que a gente está trazendo para um público específico. E para esse público, aquilo é muito importante. Então, aproveitar as oportunidades de a gente conseguir fazer conexões cada vez mais fortes a partir de meios que se propõem a fazer isso. E eu gosto muito de fazer collabs, por exemplo, porque quando você tem uma collab, você traz um pouquinho do melhor de cada marca. E você diz muito com quem você está se associando, né? É o famoso diga-me com confiança, que eu te direi quem é. Então, se eu me associo a alguém, é porque eu quero estar próximo. E aquilo tem uma troca de valores muito forte. A gente estar com Netflix mostra muito sobre essa nova marca, né? Sobre falar sobre conteúdo, sobre participar da cultura, por exemplo. Então, eu acho que são diversas perguntas que têm que ser feitas, mas se a clareza do entendimento, do ponto de partida não existir, a chance de acontecer uma desvirtuação ou, né, uma perda da essência é muito grande. Aí você vai ter que começar do zero, porque construir uma marca do zero demanda muito tempo, demanda muito investimento e provavelmente vai não só custar, como pode ser que você não consiga chegar onde você quer chegar, porque o nível, né, o risco de começar algo do zero é muito grande, enquanto você tem que aproveitar quais são suas fortalezas e potencializá-las. Acho que esse que é o ponto. É um exercício muito profundo, em que não pode ser feito sozinho. O consumidor também tem que estar na conversa, né? Porque afinal a marca serve ao consumidor. Eu brinco muito que, apesar de trabalhar numa empresa familiar e tem um dono, o meu chefe não é o dono, o meu chefe é o consumidor. É para ele que a gente trabalha. Então eu tenho que colocá-lo na dinâmica de construção dessa nova marca, porque o marketing moderno ele exige essa dupla troca, né? O consumidor faz parte da marca, é colaboração o tempo todo, né? As conversas elas deixam de ser unilaterais. Não posso mais falar o que eu quero da forma que eu quero no momento que eu quero. A gente tem que ter essa liberdade, essa potência de gerar conversas que sejam relevantes, e isso passa por cultura, passa por diversos pontos que a gente falou aqui hoje. Muito legal, muito legal. Muito bem, cobrimos tudo que poderíamos aqui, Maurício. Poxa, a gente poderia ficar aqui mais uma hora falando, né? Realmente é um case que, como eu falei lá no começo, né? Todo brasileiro tem alguma conexão, então é muito legal a gente saber um pouco mais do que está por dentro aí da Balduco, que estava
na estratégia desse rebranding, né? Como vocês estão executando e como vocês estão sendo bem-sucedidos na execução desse rebranding. Então, André, é muito legal conhecer um pouquinho mais da história. Foi um prazer fazer esse bate-papo contigo. Obrigado pelo teu tempo. E queria convidar o pessoal que ficou até aqui para não esquecer de fazer os comentários aqui no YouTube contando a melhor história de Natal com a Balduco, que a gente vai sortear o kit, né? Então não deixem de contar a história de vocês com o Balduco, porque eu sei que todo mundo tem alguma. A gente vai eleger a melhor história, né? Vamos eleger a melhor história, exatamente. Boa. E se vocês me permitem, esse é um case, como eu disse, é um case que ele está em constante movimento. Mas a gente vai ilustrar, a gente foi selecionado agora por um novo livro do Philip Kotler sobre o marketing moderno, fundamentos do marketing moderno, para esse case ser explorado de uma forma ainda mais profunda na literatura, para as novas gerações, para quem está entrando no mercado. Então, Legal. O livro vai ser lançado agora em julho. Fantástico. Tanto em inglês, fora do Brasil, como no Brasil. O Brasil acontece em agosto. Então, fica o convite depois, quem quiser se aprofundar mais nesse case, tem muita coisa que eu não consegui falar aqui hoje, mas que me deixa muito orgulhoso poder contribuir também com esse movimento e que isso possa inspirar outras marcas, outras pessoas, outros profissionais. Acho que isso faz parte do nosso papel como profissionais também, de divulgar e de levar isso para outras pessoas. Muito bem. E como tenista, eu já deixo aqui meu agradecimento a Balduco por patrocinar uma das tenistas mais icônicas da história do nosso país, Bia Haddad. Então, torço para que vocês continuem investindo aí na Bia, porque eu confio que ela vai trazer muita alegria ainda para o país. Então, obrigado, né? Primeiro de tudo, em nome de quem gosta de tênis aqui no Brasil, obrigado, né, por estarem patrocinando. E espero que vocês tenham ótimos retornos disso também, porque tá todo mundo muito otimista com a Bia, né? Claro, esse ano ela tá fazendo uma temporada mais difícil, mas é normal no tênis isso, né? É um esporte muito difícil, né? Então... Mas, Rodrigo, a performance da Bia pra gente, ela é menos importante. A nossa associação com ela é pelo que ela representa. A gente era uma marca, como eu disse, muito masculina pela figura do pai, né? A Bia é uma mulher, uma potência que a gente valoriza demais a história dela. Ela também é a terceira geração de uma família, de pais, de avós, né, de tenistas, e ela tem muita paixão pelo que ela faz. Então tem uma sinergia muito grande. E as nossas escolhas, elas passam por essas discussões, né? Se ela ganhar ou se ela perder, vai ser uma consequência, mas a gente quer valorizar o que está por trás do jogador, né? A história dela de vida, tudo isso tem uma afinidade grande com a gente e a gente está muito feliz de estar com ela também. Tem as Olimpíadas agora, isso não significa que a gente não vá torcer muito para ela ganhar e representar o Brasil lá fora. Vai ser fantástico. Eu não perco um jogo dela, vejo todos. É interessante que em toda a retórica, a sua retórica, André, em todas as execuções, a gente vê assim uma preocupação muito grande com a essência das coisas, né? Com a conexão verdadeira com aquilo que vocês estão investindo e estão apostando. E no final é isso que acaba construindo uma marca forte que as pessoas admiram, né? Não adianta também criar um reconhecimento de marca momentâneo que lá na frente se perde. Então a gente viu aqui um case bastante sólido, né? De princípios bastante enraizados e que vocês não abrem mão e que vocês se conectam com pessoas parecidas. Então muito legal, parabéns, case sensacional. Porra, excelente resumo, hein? Eu vou começar a incluir no final do podcast um comentário teu, porque eu achei perfeito tua observação, Maurício. Muito bem, pessoal, chegamos ao final desse episódio tão bacana. Tô com vontade de comer um panetone aqui depois dessa conversa. Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de navegar na playlist dos episódios sobre branding, né? Eu falei aqui de alguns, mas tem outros lá super interessantes. E nos vemos no próximo episódio do Raise the Bar. Um abraço e até lá.